Fala aí, galera do oitavo, como é que estão vocês, gente? Espero que todos estejam muito bem e conseguindo acompanhar direitinho as nossas aulas aí. Gente, muito bem, hoje chegamos à nossa última semana do ciclo um do quarto bimestre, galera, e vamos falar sobre as consequências da Revolução Industrial com vocês. Quero compartilhar com vocês essa apresentação que vai nos ajudar durante toda a nossa aula. Consequências da Revolução Industrial está aí para vocês acompanharem comigo, tá bom? Gente, antes de mais nada, lembro sempre as nossas obrigações aí durante a semana, além de assistir a videoaula, anote aí, por favor, faça a leitura das páginas 133 a 137 do capítulo 10. Peço a vocês também que façam as seguintes atividades, nas páginas 135 e 138 do capítulo 10 também. Qualquer dúvida, por favor, coloca lá para nós no fórum, sala virtual, estaremos lá à disposição na quarta-feira para ajudar vocês. Gente abandonando aí, por favor, não abandone não. Apareça lá, vamos tirar suas dúvidas através do fórum, ou mesmo da sala virtual também contribuindo cada vez mais para o processo aí da nossa, de formação do nosso conhecimento nesses momentos aí de sala virtual e do fórum, tá bom, gente? Por favor, vamos lá. Então vamos falar sobre as consequências da Revolução Industrial. Esse processo de Revolução Industrial, como nós estamos estudando, vendo que não aconteceu da noite para o dia e acontece até os dias atuais, trouxe profundas transformações, com certeza. Agora, essas transformações, essas consequências foram todas boas? Mas será? Ou também tivemos consequências ruins? É o que nós vamos ver hoje. Sim, houveram consequências tanto boas como ruins. Nós vamos começar com a notícia ruim, tá? Vamos falar sobre a notícia ruim primeiramente. Vamos falar então sobre as consequências ruins. Primeiramente, péssimas condições de trabalho, em especial durante a primeira Revolução Industrial, a primeira fase da Revolução Industrial, ainda ali na Inglaterra. Os trabalhadores, gente, sofriam naquela época e ainda sofrem em alguns momentos aí, em alguns lugares aí, do quê? Falta de segurança. Os acidentes de trabalho eram constantes, pessoas perdendo parte do corpo e até a sua própria vida nesses acidentes de trabalho. Os baixos salários, longas jornadas de trabalho de 16 a 18 horas de trabalho por dia, poluição, como vocês veem atrás nessa imagem, alguns já conhecem essa imagem de algum lugar, não vou nem falar de onde que é, mas tem aí esta imagem aí que você vê essa poluição tremenda através das chaminés espalhadas por toda a Inglaterra. A poluição era tremenda. Doenças vinham através dessa poluição, das péssimas condições de trabalho. Exploração infantil e das mulheres com baixos salários, fazendo trabalho também que os outros não faziam, não recebiam também educação, especialmente essas crianças, em virtude de que estavam praticamente o dia inteiro dentro da fábrica ou das minas, certo? E a alienação do trabalhador, em especial durante a segunda Revolução Industrial, quando começa cada vez mais aquele processo de automatização. E nós vimos lá, proposto até pelo Taylorismo, o trabalhador não precisa ser inovador, ele precisa é fazer, ele precisa executar a tarefa e ele acaba sendo alienado do restante da produção, do processo de produção, né? E também da sua própria condição como trabalhador, sendo explorado, infelizmente, muitas vezes pelo patrão. Tá legal? Outro momento em que a gente pode pensar aqui as consequências externas ou indiretas da Revolução Industrial negativas são consequências não ligadas ao processo em si, mas causadas por ele. Quais são essas consequências causadas por ele? Então, por exemplo, a urbanização e crescimento desordenado das cidades. Não foi a Revolução Industrial que trouxe isso somente, mas sim é ligado a esse processo da Revolução Industrial. Então, as cidades, elas passam a crescer, mas crescem de maneira desordenada. Dá uma olhadinha nessa imagem, gente, do mapa da Inglaterra, aí já do final do século XVIII. Final do século XVIII. Em vermelho, você vê ali as cidades que já possuíam mais de 400 pessoas por eh, milha quadrada. Ou seja, a população é uma alta concentração demográfica, muita gente nessa região. Percebe-se que ali tem várias localidades na Inglaterra que já possuíam assim. E você olhando nesse mapa, as
cidades, realmente, a parte das cidades que tinham poucas pessoas, que eram aquelas abaixo de 150 pessoas por milha quadrada, são poucas essas partes, são bem poucas. Então o crescimento foi um crescimento assustador populacional, especialmente nesse período aí do século XVIII. Então, infelizmente, isso leva, assim, gente, a um crescimento desordenado das cidades. Cidades mal elaboradas, com pessoas passando por muitas dificuldades com saneamento básico, entre outras coisas mais. Também houve o êxodo rural. As pessoas fugiram, saíram, vão saindo cada vez mais do campo, indo para as cidades em busca de trabalho. Outra consequência indireta também é o aumento da miséria. As pessoas passam a trabalhar com salários pequenos, né, baixos, nessas condições de trabalho e não recebendo ainda um salário ideal. A violência também cresce bastante e a criminalidade, porque pessoas que não têm oportunidade de trabalho estão indo para essas cidades e aí, infelizmente, não alcançando trabalho, acabam se envolvendo com a violência e a criminalidade. Bom, destruição do meio ambiente, é claro, lógica, e infelizmente acontece isso, com rios sendo destruídos, leitos de água, de onde for, gente, né, de rios e outras coisas mais, acabam sendo destruídos, infelizmente, por esta ocupação indiscriminada da localidade, certo? Aí você vê essa imagem terrível como a destruição do meio ambiente. Descumprimento também das leis trabalhistas e ambientais. Acontece, infelizmente, em diversas situações, essas leis trabalhistas acabam não sendo cumpridas e, infelizmente, também até ambientais, ok? Agora, por outro lado, também a gente pode colocar aí algumas consequências boas. Uma delas foram as linhas de produção. Ao mesmo momento que também alienou o trabalho, mas as linhas de produção, elas possibilitaram fazer com que o trabalho fosse feito de forma mais rápida e também mais fácil. Com isso, você aumenta a produção. Aí há a produção em massa. Você começa a criar vários produtos em curto período de tempo, certo? Também, gente, é menos dinheiro gasto. Gasta menos com isso. Mais acessibilidade aos produtos. Quanto mais você coloca esse produto no mercado, mais as pessoas têm acessibilidade à tecnologia, né, que vai sendo construída. Também mais qualidade, às vezes, nos produtos, porque você começa a fazer com precisão maior e assim, esses produtos têm uma qualidade maior também. Bom, do outro lado também, que ao mesmo tempo que infelizmente ainda hoje há problemas com relação a isso, mas as leis trabalhistas vão sendo também uma consequência da luta desses trabalhadores do período ali do século XVIII, inicialmente, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente no nosso estudo, mas os trabalhadores começam a se organizar e lutam por ideais importantes, como, por exemplo, as leis trabalhistas, certo? E eles vão defender esses direitos. Por exemplo, a proibição do trabalho infantil vai acontecer mais à frente, os salários vão aumentar, não assim assustadoramente, mas os salários começam a aumentar. A diminuição da jornada de trabalho acontece, gente, com certeza vai acontecendo. Hoje em dia nós trabalhamos no máximo 8 horas por dia. Você percebe, né? Praticamente o dobro a menos do que eles trabalhavam naquela época. E também as leis ambientais são criadas para ajudar a não destruir completamente o meio ambiente. São variadas leis que vão defendendo aí o meio ambiente. Por exemplo, como o controle da retirada de matéria-prima. Você não pode retirar indiscriminadamente toda a matéria-prima, aí acabar ficando sem ela. Bom, também controle de emissão de gases. É uma luta muito grande por isso até hoje no mundo. Então são leis e situações que até hoje, gente, são a luta da humanidade por isso, tá bom? Interessante também de se pensar, gente, que o avanço tecnológico e econômico é muito grande a partir da Revolução Industrial, né? Inovações, ideias, ideologias também acontecem aí, novas máquinas vão surgindo, como vocês veem ali embaixo, são diversas máquinas que vão surgindo, estudos aprofundados em química, com perfumes, remédios, entre outras coisas. O desenvolvimento da medicina é aprofundado também, o aumento da economia, a organização da economia e o desenvolvimento tecnológico. Interessante o que é dito dessa época, né? Abriu a mente das pessoas para inovações. As pessoas que estavam ainda fechadas para essas inovações, cada vez mais essas inovações vão tomando conta do dia a dia das pessoas, nós estamos acostumados ainda nos dias atuais a essas inovações constantes das tecnologias para nós.
Bom, gente, então é isso aí. Aí estão as nossas referências. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, galera, por favor, me procure. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom, gente? Grande abraço, boa semana de estudos para vocês.